Olá, turma! Iniciamos mais um dia e vamos ficar com a mensagem. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. 1 Pedro, capítulo 2. Vamos dar continuidade sobre o trabalho na colônia. Falaremos um pouco sobre a diversidade dos povos. Já iniciamos a respeito, mas iremos ler um texto. E também iniciaremos com como era o engenho. Peguem o material de vocês, lápis e borracha para grifar algumas partes importantes, seu copo d'água e o seu dicionário, não esqueça. Vamos falar sobre a diversidade dos povos africanos. Sabemos que a partir aí do século XVI foram trazidas para o Brasil uma variedade de povos africanos de diferentes etnias, né, diferentes origens. E para conhecer um pouco mais, iremos ler um pouco esse trecho do historiador Alberto da Costa e Silva. Ele é especialista na cultura e na história da África e traz esse trecho aqui, vai falar de uma forma bem resumida um pouco como que seria, né, sobre essa quantidade gigantesca que vieram para o Brasil, né, de diferentes povos. Vai explicar um pouco sobre essas variedades. De que África teria saudade um africano no Brasil? De sua aldeia, certamente, do bairro, da cidade onde passou sua infância. No Brasil, deixara de ser conhecido por sua terra natal, pelo seu clã. O que seria clã? Seria um grupo de famílias, né, unida por um antepassado. E também deixara de ser conhecido aí pelo seu nome, né, pelo seu que é o nome que seu povo dava a si mesmo, né, ou recebia dos vizinhos. Cada povo recebia um nome, né? Exceto para ele e para o conterrâneo ou os vizinhos que encontrava no exílio. Não era mais um Yaka, Aori, Ogum. Cada um desses são povos, tá? Nome de povos. Cada um desses. Então, eles estavam passar a ser chamado Angolá, Nagô, Omina, e africano e negro. Então, na fazenda ou na cidade onde penava, sofria, né? Penava era sofrer. Podia ver quem falasse o seu idioma ou outro próximo, e até quem fosse de seu vilarejo e seu malungo. O que é malungo? Camarada, né? Um camarada, um companheiro de vilarejo que morasse como nós não temos nosso bairro, da mesma maneira, é como se fosse um bairro, companheiro de bairro, algo próximo, né? De barco ou também companheiro de barco na travessia do Atlântico. Por toda parte, porém, encontrava gente estranha, de outras Áfricas, que não a sua, com tradições, crenças, valores, costumes, saberes e técnicas diferentes. Este, em sua terra, andava de camisolão até aos pés e gorro na cabeça, aquele que não tinha mais do que um pano entre as pernas amarrado na cintura. Aqui, as mulheres entrançavam os cabelos com contas e conchas. Ali, cobriam a cabeça com véu ou turbante. Acolá, raspavam o crânio. Umas vestiam-se apenas com miçangas, outras com bubus. O que eram bubus? Túnica longa, né, e larga, usada aí na África. Ou envolviam o corpo com panos coloridos e todas exibiam muitos colares e argolas nos braços e nos tornozelos. Então, tinha-se muito dessa a cultura africana, cada povo tinha os seus costumes, né? Desde se vestir, né? Da vestimenta, da sua religião, que são suas crenças, né? Dos costumes, dos saberes, todos tinham, cada povo tinha os seus costumes uns diferentes, né? Dos outros. E nesse trecho aqui dá para perceber que quando vieram aqui para o Brasil, você vê a dificuldade, né? A dificuldade da saudade da sua pátria, da sua terra, né? Porque da aldeia em que vivia, né? Deixou de ser conhecido como ele era conhecido no seu povoado, lá na África, para quando está aqui quando chegaram aqui no Brasil, né? Passar por essa
perda de identidade, né? Perder a identidade, ou seja, deixar de ter aquele valor que ele tinha na terra dele. Chegou aqui, eles deixaram de ser Iaka, Aori, Ogum, passaram a ser chamados de africano, negro, Nagô, Mina, qualquer outro nome dado, né, a eles. Foi uma grande perda aí de identidade de várias centenas aí de povos diferentes que vieram para o Brasil nessa época do Brasil colônia. E claro, né, cada um aí que tinha sofria muito por haver aí, tinha deles que falavam as mesmas línguas, outros não, línguas similares, mas ainda assim sofriam essas dificuldades, né? Essa forma aí, a diversidade de etnias que existia, né? De culturas, modos de vida dos africanos aí escravizados, você é capaz, você pode pensar assim, como era capaz, né? Imaginar, a gente ser capaz assim de imaginar os sentimentos de solidão que passaram, né? É um sentimento muito ruim, de estranhar, né? Total estranhamento, né? De perda da identidade e das referências que eles tinham aí, que eles tinham das suas raízes, né? E experimentaram uma outra realidade, né? Quando foram escravizados aqui. Podemos perceber, então, que falar de africano não remete você falar de africano como africanos são todos iguais. Não. Não é uma coisa só, né? Não podemos generalizar, porque cada um tinha as suas origens, as suas crenças, valores, costumes, que infelizmente não foram valorizadas, né? Claro, quando vieram para cá, na condição de escravos, eles foram submetidos a trabalhos muito exaustivos, né? E com muito castigos. Então, passaram por todo esse processo aí de perda, né? Perda de identidade, perda de referência do seu povo. Podemos ver aqui a imagem, uma representação de Jean-Baptiste Debré, do século XIX, sobre diferentes nações dos negros, né, e escravas negras de diferentes nações aqui também. Como foi falado, a Mina, Moçambique, Monjola, Calava, Benguela, Monjola aqui em cima, Moçambique, mulata, então, de variados tipos de povos. Agora falaremos como era o engenho, esse trabalho aí no engenho, né? Que se inicia aí nesse período colonial. Engenho seria o quê? Essas grandes propriedades, áreas extensas, onde eram plantadas aí a cana de açúcar e depois era produzido aí para ser comercializado, tá? O que ocorria? Para poder realizar toda essa atividade era necessário muitos trabalhadores, né? E alguns, né, engenhos tinham várias pessoas, muitas pessoas mesmo. Mais de 100 pessoas aí escravizadas, 200 pessoas escravizadas trabalhando nesses engenhos. Eram extensões grandes de terra, né, de propriedades. Aqui na imagem abaixo é a gravura aí do jantar, né? O Jantar no Brasil, de Jean-Baptiste Debré, também do século XIX. Você observa aí um casal de senhores brancos fazendo sua refeição e servidos por escravos. E essas crianças no chão, observa como elas estão no chão. Elas já são crianças, possivelmente filhas de alguns desses escravos. Mas olha como eram tratados, a mulher dando as sobras para a criança, né? Então tinha uma relação aí de alguns que trabalhavam também nas casas dos seus senhores, né? O trabalho nesses engenhos era muito pesado. Imagina, plantar a cana
colher a cana, transportar essa cana para os locais apropriados para poder dar continuidade aí no processo de produção da cana, né? Os escravos na época, dessa época, eles eram muito vigiados todo o tempo, submetidos aí a vários tipos de castigos. Os diferentes espaços no engenho colonial. Antes de descrever aqui item por item, vamos falar aqui um pouco. Os escravos que trabalhavam na lavoura, eles tinham pouco ou nenhum contato, né, com os seus senhores. Por quê? Porque eles eram representados aí por feitores. Esse senhor que está aqui de chapéu é um senhor feitor, chamava-se senhor feitor, porque ele dava as ordens, ele que passava as ordens, né, do que teria que ser feito, né, ele que transmitia não só as ordens, mas ele vigiava o serviço e aplicava castigos, né, quando ele determinava que tinha que aplicar os castigos. Os negros moravam aí em cesalas, quartos sem janelas, né, em construções aí que eram coletivas, então moravam todos juntos, numa mesma cabana, e separada lá e vigiada o tempo todo. E eles conviviam também com os escravos domésticos, que são aqueles da primeira imagem que você viu. Escravos domésticos moravam também nas cesalas, mas eles trabalhavam nas casas aí, ligadas à casa grande, né? Para os seus senhores. Então serviam de lavadeira, cozinheira, amas de quarto, cavalariços, que eram os que cuidavam dos cavalos, jardineiros, né? Muitos trabalhavam aí próximos ao seu senhor e sinhá, que era assim que eram chamados, né? Maneira íntima de se referir aos senhores com quem eles viviam no dia a dia. Porque era assim que tinha que ser como trabalhadores ali nas casas, né, dos seus senhores. Os escravos domésticos tinham que ser obedientes. Aqui, agora vamos analisando, nós temos a parte daqui do rio, né, as roças, o curral, as reservas. Os escravizados, eles eram obrigados a cumprir jornadas longas de trabalho, né? E tarefas pesadas eles pegavam. Então, sempre que eram ameaçados, né? De acabar sofrendo castigos físicos. Eles moravam em senzalas, né? E eram vigiados constantemente. Então, os escravos domésticos é que executavam as tarefas variadas ligadas à casa e à família do senhor, né? Mas, em geral, eles tinham condição de vida até semelhante às dos escravizados que trabalhavam nas lavouras, porque eles também acabavam indo dormir lá nas senzalas, né? E também passavam por vigilância lá e punição. Então sofriam também da mesma maneira. Então nós temos aí a imagem do engenho, né? E com uma grande área de plantação de cana-de-açúcar, tá? Também tem a parte separada para gado, separada para mata. A produção da cana-de-açúcar, ela vai começar aí na moenda, tá? Moenda, item 3 aqui. A moenda e depois vai passar por várias outras etapas, que falaremos mais à frente. Também tem a área de bois, né? Temos aí onde ficam os animais e os outros animais nos currais, no galinheiro e assim por diante. E as oficinas, né? Várias oficinas também temos aí, onde trabalhavam os ferreiros, os carpinteiros, né? E as senzalas, nós temos as senzalas também. A casa grande, pessoal, ela ficava aí bem numa parte elevada, uma parte mais elevada que ela ficava na localização para dominar todo o engenho, né? A localização dela era de uma maneira estratégica para poder dominar todo o local aí de engenho. Lá tendo quem morava lá, o seu senhor, né? O senhor de engenho, toda a sua família. O senhor de engenho, toda a sua família. O que tinha ao redor dela? A capela e também uma horta, né? Uma parte de horta e pomar lá junto à casa grande. Era o que tinha nessas áreas. Agora vocês farão as atividades de vocês. Tendo dúvidas, mandem mensagem. Até mais!